para esse espaço e para a região metropolitana de forma expandida, uma coisa que fica muito clara é que a questão ambiental ela é muito fundamental pela própria característica da região metropolitana, mas ela de longe é a mais importante ou é a única de interesse para o processo de consolidação, expansão e desenvolvimento da região metropolitana. Então a gente criou essa estratégia de gerar de elaborar, de incubar, digamos assim, um observatório que está dentro de casa nesse último ano praticamente, mas esperando que a gente abrisse isso tanto para a academia, como para a sociedade civil, como para a participação do grande público, uma vez que isso estivesse minimamente formatado. Então, internamente, a gente refinou um pouco a ideia, a gente começou a gerar já alguns produtos com o nome do observatório. Então, até agora, nós fizemos praticamente 4 produtos com base nesse conteúdo todo que eu apresentei para vocês. Os 2 primeiros deles foram 2 banners, um sobre as taxas de desmatamento e outra sobre as unidades de conservação da região metropolitana, que nós distribuímos para os municípios, principalmente Manacapuru, Iranduba, Novo Airão e Manaus, e para algumas universidades e centros acadêmicos. Nós geramos já 2 boletins com alguns resumos dessas informações e estudos que nós desenvolvemos, e o diagnóstico da região de Iranduba, que a gente também está promovendo com o nome do observatório. Qual é a ideia do observatório? Existe, baseado na UFRJ, o Observatório das Metrópoles. É um observatório que agrega hoje 12 núcleos de estudo, Brasil afora, em 12 metrópoles brasileiras, e eles desenvolvem pesquisas multidisciplinares com algum nível de uniformidade para permitir pesquisas comparativas em 12 metrópoles brasileiras. E quando nós começamos, então nós fomos atrás deles para entender melhor tanto qual era a iniciativa deles e eventualmente como que nós poderíamos nos juntar a essa rede expandida, e até para fazer perguntas do tipo, podemos chamar aquilo que a gente tem lá em Manaus de metrópole? E a primeira questão que foi super interessante, e isso, digamos, deu uma faísca de curiosidade deles sobre Manaus, é que apesar dos critérios tradicionais de metrópole não colarem diretamente no contexto de Manaus, aqui existem outros elementos que são essencialmente elementos de metrópole, mas que não têm paralelo com outras regiões. Então, por exemplo, eles tiveram nos últimos anos um trabalho muito grande de tipificação de metrópoles no Brasil. Então, eles já perceberam que o Nordeste tem uma dinâmica metropolitana diferente da dinâmica metropolitana do Sul. Assim por diante. Então, aqui já parte de um primeiro, talvez, desafio de o que é uma metrópole na Amazônia. Então aqui existe também uma lacuna sobre o que é uma metrópole na Amazônia, que em outras regiões do Brasil, isso já foi, de certa forma, avançado. Já teve algum avanço a título de discussão. Eu sei que tem um pessoal da UFAM trabalhando a questão da metropolização, e a gente também está tentando trazê-los para dentro, mas aqui falta ainda talvez um pouco de pensamento multidisciplinar sobre a ótica de metrópole. E como que esse observatório da metrópole funciona e qual é a nossa oportunidade de tentar um paralelo com eles? Eles são INCT, se não me engano, certo? De ciência e tecnologia, né? Exatamente. Não, INCT. Eles têm um grande projeto com ciclos de 5 em 5 anos do CNPq de fomento a pesquisas dentro das linhas que eles trabalham. E como que funciona isso, basicamente? Existem núcleos regionais baseados em instituições acadêmicas de pesquisa com foco em metrópole, onde sociedade civil e comunidade se agregam.
o papel principal da academia é porque apenas a academia pode se integrar ao projeto de INCT para acessar recurso do CNPq. Então a gente já teve uma reunião dessa de apresentação com uma série de pesquisadores do INPA, da UFAM, a gente tinha convidado o EA, eles não puderam ir por causa de agenda. Quem mais que foi, Yara? INPA, UFAM, a LBA estava lá, o Razeira pelo CEPAM, e a gente continua buscando apoio e interessados na academia, mas a gente estende hoje o convite para a sociedade civil para começar a contribuir e interagir com o Observatório das Metrópoles. Aliás, perdão, o Observatório da Região Metropolitana. A nossa proposta é que a gente se junte à rede do Observatório das Metrópoles com basicamente 2 grandes objetivos. 3. O primeiro, acessar recursos para pesquisa. O segundo é fomentar e estimular pesquisas comparáveis aqui em Manaus com as pesquisas sendo realizadas em outras metrópoles brasileiras. E em terceiro, para ganhar escala no nosso esforço de comunicação. Então, eles têm todo um mecanismo de mídia e de comunicação, publicações, que podem dar peso e volume ao conteúdo, ao conhecimento gerado localmente. Então, quando a gente fez essa visita a eles no começo do ano, se não me engano, em fevereiro, e basicamente o que a gente se comprometeu com eles era de tentar apresentar essa ideia localmente, agregar parceiros interessados da academia e da sociedade civil sobre o Observatório da Região Metropolitana e sobre o Observatório da Metrópole, para que a gente possa, no próximo passo, chamar uma reunião com representantes do Observatório da Metrópole aqui em Manaus, para a gente começar a desenhar uma estratégia de inserção do Observatório da Região Metropolitana no Observatório das Metrópoles. Um ponto importante é que a gente está no momento certo, no local certo. Primeiro, porque eles gostaram muito da perspectiva de ter uma metrópole amazônica no hall de metrópoles da rede deles. E em segundo, porque eles estão nesse período, segundo semestre, renegociando o contrato deles com o CNPq. E se nós formos ágeis o suficiente, a gente consegue já nesse novo contrato com o CNPq incluir elementos de trabalho aqui para a região norte, aqui para a região metropolitana de Manaus. Então essa é a primeira questão. Eu já faço a pergunta se vocês teriam interesse e disponibilidade de participar de uma reunião, que a gente não tem data definida ainda, a gente vai ter que articular com o pessoal do Rio de Janeiro ainda, para ter esse próximo passo de conversa com o pessoal do Observatório das Metrópoles.